Lá no cálculo 1 a gente aprendeu que a regra do quociente, você deriva o de cima, depois multiplica pelo de baixo. Aí você deriva o de baixo e multiplica pelo de cima, e depois divide pelo de baixo ao quadrado. Essa é uma regra chamada regra do quociente. Famosa demais. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber isso aqui. Tá? Tem a demonstração dela. Vocês querem que eu demonstre? Se quiser que eu demonstre a regra do quociente, põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe eu faço uma live sobre isso. Mas qual é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira? Na hora de derivar um quociente, ele vai lá e deriva o de cima e deriva o de baixo. Você pode derivar o de cima e derivar o de baixo? Não. Se você fizer isso, já era. Perdeu. Tá? Não cometa esse erro. Então vamos lá. Qual é a derivada de seno sobre e elevado a x? Aplica a regra do quociente. Você vai derivar o seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Isso é fórmula. Vezes o de baixo. Aí o de baixo é só vir aqui e duplicar. Né? Só copiar e colar. Você não vai poder fazer como eu fiz aqui, né? Você vai ter que escrever de novo. Então, cuidado na hora de escrever de novo. Você tem que escrever exatamente o que está ali. Deriva de cima, repete o de baixo. Depois coloca menos. Aí você deriva o de baixo. Qual é a derivada de e elevado a x? É elevado a x. A derivada de ax é ele mesmo. Vezes o de cima. Aí o de cima você vem aqui, copia e cola. Pronto, só isso. E depois você divide pelo de baixo ao quadrado. Não tem derivadas. Você pega o de baixo, põe aqui e eleva a 2. É isso. Essa é a resposta. E se você tiver várias variáveis? Porque para você passar em cálculo de primeira, é comum você calcular derivadas de funções com x, y, z, w. Tá? Você vai começar a entrar no mundo de várias variáveis. Se você derivar em relação a x, y é o número. Ou seja, eu posso tirar o y da derivada. Esse é o segredo de derivadas parciais. Enxergar a letra como se fosse uma constante. Constante, você tira da derivada. Se eu estou derivando em relação a x, o y é número. Então aqui não precisa usar a regra do produto. Se você usar a regra do produto, vai chegar no mesmo resultado. Mas vai dar mais trabalho. Entendeu? Vai dar muito trabalho e provavelmente você vai cometer algum erro. Então faz assim. Qual é a derivada de e elevado a x? Aí a fórmula vai ficar e elevado a x e a constante continua multiplicando. Fechou. Não tem regra do quociente aqui. E na próxima? Eu estou derivando em relação a x. Se eu derivo em relação a x, está vendo esse y aqui? Esse y é um número. Espera aí, eu vou mudar um pouco isso, porque senão não vai cair numa regra do quociente. Vou pôr o seno em cima. Espera aí. Seno em cima, o E. Vamos colocar o y lá em cima. Pronto. Alterei um pouco para cair na regra do quociente, tá? Vamos lá. Vai ficar derivada do de cima, vezes de baixo, derivada de baixo vezes de cima, mas sempre tira a constante. Tá vendo esse y aqui? Tira o y da derivada, porque você está derivando em relação a x. Se você tirar o y, vai sobrar a derivada de seno sobre e. Pronto. Quando você tira a constante, fica mais fácil. Nesse caso aqui, quando você tirou a constante, não sobrou um quociente. Então não precisou de usar essa regra aqui, né? Agora, nesse segundo exemplo, quando você tira a constante, sobra uma fração. Então, nesse caso, você vai aplicar a regra do quociente. O y fica com a derivada de seno sobre e. Já calculei aqui em cima, né? Vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. Então, é isso, pessoal. É isso. Derivada parcial não é difícil. O difícil é lembrar as regras lá do cálculo. Para você acertar derivadas parciais e passar em cálculo de primeira, já acostuma sua mente a enxergar letras como se fossem constantes. Se você deriva em x, y, z, w, j, é tudo constante. Com essa sacada, você vai acertar todos os exercícios de derivada parcial.